Oi, terceiro ano, tudo bem? E aí, espero que tenham aproveitado essas últimas semanas aí de descanso e agora estejam prontos para a gente finalizar esse ano aí com muito sucesso. Então vamos lá. A gente vai rever as orações adjetivas, conteúdo lá do nono ano, que a gente está revendo aí com as orações subordinadas. Nós já falamos aí sobre os termos da oração, já fizemos a revisão das orações substantivas e hoje e na próxima aula nós vamos falar de aspectos aí que envolvem as orações adjetivas, tá? Vou só recapitular algumas coisas para vocês. A gente está falando aí de período simples, período composto. Nós vimos aí fizemos uma revisão de uns termos que aparecem aí no período simples e no período composto, mas relembramos algumas coisas da sintaxe aí do período simples. E nós agora estamos falando do período composto. Na aula anterior aí, algumas aulas antes, nós falamos sobre a coordenação. Quem ainda tiver dúvida, quiser relembrar isso, acessa aqui, ó, o nosso card aí que vai falar sobre essas orações coordenadas e como elas podem nos ajudar, inclusive, na coesão do nosso texto. E agora nós começamos a falar das orações subordinadas, que a gente já sabe que é aquela que tem uma relação de dependência com a outra oração que aparece na frase. E dentro das orações subordinadas, nós temos as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então, nós já falamos das substantivas, vamos falar das adjetivas e até aí o final do ano a gente vai desenvolvendo o estudo com as adverbiais até chegar no período misto, que tem que ser visto esse ano também. Bem, nas orações subordinadas, a gente viu, existe essa relação aí que eu preciso da outra para que sintaticamente ela tenha o sentido completo. Já nas orações coordenadas, como nós vimos aí com o professor Fábio, significa que elas estão coordenadas, ou seja, elas se ordenam em conjunto, elas trabalham juntas para trazer o significado para esse texto. E aí nas orações substantivas nós vimos obviamente que ela vai fazer o papel de um substantivo. E fazendo o papel de um substantivo, a gente olha frases como essa aqui: o motorista admitiu o erro, o motorista admitiu que errou. Então quando eu olho aqui, o motorista admitiu algo, esse algo está fazendo o papel de substantivo, de um substantivo nessa frase. Então, nesse caso aqui, a gente pode substituir pela palavra algo ou pela palavra isso para a gente ver se funciona aqui nessa substituição para fazer papel de substantivo. Anota isso, é dica, tá? Então, para diferenciar a substantiva da adjetiva, por exemplo, eu aplico aí o uso da palavra algo ou da palavra isso, e se ele ficar aí bem encaixado naquele contexto sintaticamente, isso significa que ali eu tenho uma oração substantiva. Nós vimos também que nas orações substantivas vão aparecer as conjunções integrantes. E o que são as conjunções integrantes? São aquelas que se integram à oração subordinada para ajudar a fazer esse papel de substantivo. Então, toda vez que eu tenho uma conjunção que possa aparecer numa oração subordinada substantiva, ela vai ser uma conjunção que a gente chama de conjunção integrante. Então, eu tenho aqui: sei que ele virá. Então, eu sei algo. O que aqui é uma conjunção integrante que dá a ideia de certeza. Agora, eu poderia dizer: não sei se ela virá. Então, não sei se ela virá vai trazer a ideia também de uma substantiva, porque eu não sei algo. E aqui, no caso, o se vai dar a ideia para mim de incerteza. Também podem aparecer como conjunções integrantes na minha frase o quem, o como, o quando, até mesmo onde, que a gente muitas vezes vê como pronome relativo. Então, se eu digo: não sei como ele faz esse show, aviso quando ele chegar, não sei aonde ela quer chegar. Então, nesse caso, eu sempre vou ter também uma conjunção integrante. Dentro das orações substantivas, nós vimos que eu tenho 6 tipos de orações substantivas. Elas podem ser subjetiva, predicativa, objetiva direta ou indireta, completiva nominal ou apositiva. Outra dica, lembra lá do nono ano do sopaco. O que é o sopaco? É quando eu tenho a classificação aí das substantivas para poder lembrar. Subjetiva, objetiva direta ou indireta, predicativa, apositiva, completiva nominal e objetiva indireta ou direta. Então, pode ser uma sigla aí que quem quiser recorrer a ela tem essa possibilidade. Então hoje a gente vai começar a ver as orações adjetivas. A gente já sabe que a oração adjetiva, ela faz o papel que um adjetivo faria numa oração absoluta, que só tem um verbo. Então nesse caso eu tenho
Era um objeto invisível. Invisível é o meu adjetivo relacionado ao objeto. Então, nesse caso, quando eu tenho uma oração subordinada que representa essa palavra invisível, ela vai fazer o papel que esse adjetivo fazia aqui. Então, era um objeto que não se podia ver, ou seja, era um objeto invisível, tá? E na nossa construção aqui, no caso, eu passo a ter duas manifestações verbais e por isso ela passa a ser uma oração, um período com duas orações. Eu também tenho: o político corrupto não merece voto. Então, corrupto é o adjetivo, ou seja, sintaticamente, é o adjunto adnominal que classifica aí, que dá uma característica para o político. Então, eu transformo esse corrupto, que é apenas um adjetivo aqui, numa oração. O político que é corrupto não merece voto. Então, agora eu passo a ter mais de um verbo e, portanto, um período composto aí por subordinação com orações adjetivas. Também podem fazer papel de pronome relativo: o que, o onde, o qual e as suas flexões, né? A qual, os quais, as quais, o cujo e as suas flexões, o quando, e a gente vai retomar aí nessas duas aulas um pouquinho desses pronomes relativos. A gente também sabe que a vírgula é um elemento bem importante nas orações adjetivas. É ela que vai nos ajudar a diferenciar, por exemplo, quando eu tenho uma restritiva de uma explicativa. Então, quando eu tenho: os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados, eu sei que eu tenho aqui uma característica de um grupo de candidatos, aqueles que fizeram a propaganda irregular que foram multados. Por outro lado, eu tenho aqui a mesma frase, só que agora com valor explicativo e não mais restritivo: os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados. A gente já trabalhou isso aí, qual é a diferença entre uma oração que apresenta aqui as vírgulas isolando e a que não apresenta. Qual é a diferença entre elas? Pensem aí. Muito bem, na primeira oração eu tenho uma oração que é restritiva, ou seja, nesse caso é apenas um grupo de candidatos que vão ser multados. Eu tenho um grupo, vamos dizer, de 10 candidatos e 8 fizeram propaganda irregular. Esses 8 apenas que serão multados, os outros 2 não. Então eu fiz uma restrição a um grupo. Já quando eu tenho os candidatos que fizeram propaganda irregular foram multados, como diz a classificação da frase, eu só estou fazendo uma explicação. Então, todos os candidatos serão multados. Por que eles serão multados? Porque todos fizeram propaganda irregular, tá? Então, a gente tem que lembrar que mais do que o uso ou não da vírgula, quando a gente fala das orações adjetivas, é importante a gente entender o valor semântico que esse uso da vírgula ou não traz para a minha oração adjetiva. Vejam agora aqui essas duas orações. Mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Então aqui eu tenho uma oração restritiva, não tenho uso de vírgula, tá? Então a oração subordinada está aqui e ela é restritiva. E aqui eu tenho o mesmo período. Mandei um telegrama para meu irmão, vírgula, que mora em Roma. E ela passa a ser explicativa. Ou seja, quando eu analiso esses dois períodos, qual oração mostra para mim que eu tenho apenas um irmão e qual que mostra que eu tenho mais de um irmão? Pensem aí. Muito bem, na primeira a gente vai descobrir aí que provavelmente essa pessoa que escreveu essa frase tem pelo menos 2 irmãos, mais de um ela tem. Então eu tenho: mandei um telegrama para o meu irmão que mora em Roma. Eu tenho um irmão que mora em São Paulo, outro que mora em Roma, outro que mora na França, outro que mora em Paris. E eu mandei um telegrama para o que mora em Roma. Então eu estou fazendo aí uma restrição no meu grupo de irmãos, tá? Então eu estou colocando algo aqui que vai estar relacionado apenas com esse termo, com esse irmão aqui que mora em Roma. Já na oração seguinte, eu posso dizer que essa pessoa tem apenas um irmão. Quando ela diz: mandei um telegrama para o meu irmão. Vou te dar uma explicação a mais. Ele mora em Roma, tá? Então foi só uma explicação sobre o irmão que ela está se referindo nessa frase. Então, mandei um telegrama para o meu irmão
que mora em Roma, né? E aí ele vai poder, por isso que eu precisei mandar o telegrama, porque ele tá longe e tal. Então foi só uma explicação a mais. Nesse caso aqui, a gente pode afirmar que ela tem apenas um irmão. Muito bem, eu queria analisar com vocês uma outra frase. Vou colocar essa frase aqui ali na lousa pra gente poder discutir um pouquinho da estrutura dessa frase. Vejam aí. Bem, vamos olhar então essa frase aqui. Você já sabe que na lousa a letra não é das melhores, mas durante as férias li o romance Serra Azuis, livro de Geraldo França de Lima, que ficou desaparecido mais de 3 meses. Vamos pensar aí primeiro nos verbos. Quando a gente fala de oração, de período, a gente tem que pensar nos verbos. Então eu tenho li, eu tenho o ficou, né? Aqui eu posso botar melhor ainda, o ficou desaparecido, né? Que tem a ideia aí de desapareceu mais de 3 meses. Então eu tenho uma locução. Então aqui, a primeira coisa que eu queria que vocês identificassem qual é a oração adjetiva. Então se eu divido aqui, ó, com o pronome relativo, eu tenho aqui uma oração adjetiva que está classificando um termo antecedente que aparece na oração principal. E aí, qual é a classificação dessa oração adjetiva? Eu tenho uma oração, então, adjetiva. De que jeito? Restritiva ou explicativa? Restritiva. A gente já sabe até pela questão do uso das vírgulas, né? E aí, quando a gente olha, procura o termo antecedente, que ficou desaparecido mais de 3 meses, está relacionado a qual termo antecedente? Pra gente pode parecer que é o Geraldo França de Lima. Só que Geraldo França de Lima é um nome próprio e eu não tenho como restringir, eu não tenho vários Geraldos França de Lima e ficou desaparecido durante um tempo. Então, uma vez que essa oração é restritiva, ela deve estar falando de algum elemento que possui mais de uma possibilidade de ter mais de um dentro de um grupo. Então, nesse caso, ela está falando do livro. Essa oração adjetiva remete ao livro. Quem ficou desaparecido ou o que ficou desaparecido mais de 3 meses é o livro. Professora, mas e se eu quisesse dizer que foi o Geraldo que ficou desaparecido? Então, nesse caso, eu teria que usar uma vírgula aqui. Então, nesse caso, eu não estou restringindo o meu termo antecedente, não estou dando uma restrição ou particularizando um grupo. Nesse caso, eu estou dando uma explicação e dizendo, então, que o autor Geraldo França de Lima ficou desaparecido por 3 meses. É uma explicação, uma informação a mais que não vai comprometer o sentido restritivo, então, desse elemento, desse termo antecedente. Percebam então aí qual é o valor de significado que traz as orações adjetivas e as orações explicativas. Então não é uma mera classificação. Ela faz para mim uma importante diferença entre grupos que podem ser restritos e grupos que são apenas explicativos, ok? Muito bem, e para terminar a aula de hoje, então, eu vou deixar para vocês exercícios e leitura do livro 4. Olha, já estamos no livro 4, hein? O nosso livro 4, ele vem para resgatar os conteúdos que nós vimos aí desde o primeiro ano do ensino médio e a gente vai começar a retomar agora na terceira etapa alguns pontos desse conteúdo. Então, o que a gente queria que vocês fizessem agora após essa aula é fazer a leitura da página 119 a 128 para que vocês possam relembrar aí, num resumo bem sucinto, aquilo que vocês viram aí diante das férias sobre a sintaxe que nós estamos resgatando. Então, na leitura da página 119 a 128 vai retomar isso e os exercícios que eu quero que vocês façam primeiro são os 91 a 116. Aí eu vou pedir uma coisa para vocês. A gente vai abrir um questionário Moodle, mas esse questionário Moodle ainda não é avaliativo sobre esse conteúdo. Como esses exercícios trabalham com vários aspectos da sintaxe e não só com as orações adjetivas ou não só com período composto, a gente vai pedir que vocês façam isso aí com calma, com atenção, tentem fazer do jeito que vocês acham que é o correto e o questionário vai apontar pra gente as questões que vocês mais erraram. E a nossa intenção é retomar isso daí nas lives. Então procurem fazer com seriedade, mostrando aquilo que vocês realmente sabem, para que a gente possa identificar e trabalhar com vocês aí antes de finalizar o ano, tá? Então esse questionário ele não vai ser avaliativo, ele vai ser diagnóstico para que a gente possa ajudá-los aí nos pontos que vocês ainda têm mais dúvida. Então faça com carinho e com capricho que a gente espera a entrega de vocês aí até a próxima semana, tá bom? Beijo, na próxima aula a gente continua falando um pouco mais de questões das orações adjetivas. Tchau!